Vencer hoje pela Copa Sul-Americana é imprescindível para o Grêmio. Mas até que ponto vale a gente esticar a corda e correr o risco de perder algum jogador importante para a sequência do Campeonato Brasileiro, onde as coisas na tabela não estão assim tão fáceis para o Grêmio? Eu sou o Rafa Silveira e esse é o canal Somos de Grêmio e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o pré-jogo entre Palestino e Grêmio pela Copa Sul-Americana, partida que ocorre logo mais às 21h30 lá na capital chilena Santiago. Para a gente abrir o nosso papo de hoje, deixa eu colocar na tela aqui para você os relacionados pelo Luis Castro para o jogo de hoje, né? Não tem muitas surpresas, eu vou acompanhar aqui com você os goleiros, o Gabriel Grando, o Thiago Beltrame e o Everton. Na defesa a gente tem o Balbuena, o Caio Paulista, o Gustavo Martins, o Kahneman, o Marcos Rocha, o Pedro Gabriel, o Vieri e o Wagner Leonardo. No meio, o Arthur, Dodi, o Jefferson Fornec, está de volta à relação, o Léo Pérez, o Noriega, o Riquelme, o Thiaguinho e também o William está de volta depois de lesão, né? Voltando o William. A gente vai falar sobre o William depois na sequência, pode ser que ele seja uma surpresa hoje. E no ataque, André Henrique, Bright White, Carlos Vinícius, Enamorado, Gabriel Mack, Pavon e TT. O que chama atenção aqui é que sobrou da lista mais uma vez o Monsalve, né? Embora o Luis Castro tenha dito na sua última entrevista coletiva que a não presença do Monsalve não tem nenhum outro motivo a não ser o rendimento, que ele acredita que o Riquelme está num momento melhor do que o Monsalve e por isso tem ganho essa vaga aí na relação, fica meio estranho, né? Já são com esses 3 jogos, se eu não me engano, que o Riquelme, ou melhor, que o Monsalve, né, não é relacionado para as partidas do Grêmio. O que falar então sobre o time que o Luis Castro deve levar a campo? Vou botar para vocês aqui do lado também o campinho de como eu imagino que o Mister deve escalar o Grêmio hoje, com força máxima. Não tem sido um costume aí do Luis Castro escalar um time totalmente reserva, né? De vez em quando um mistão. Mas hoje ele tem alguns desfalques de última hora, que é o caso do Amuso, né? Que não vai poder jogar, devido àquela pancada que ele levou no finalzinho do jogo contra o Coxa na Arena, mas ele deve estar de volta aí para o jogo de sábado no Campeonato Brasileiro. Então tá na tela para você aí como o Grêmio deve jogar hoje à noite, né, com o Pavon, o Gustavo Martins, o Vieri e o Pedro Gabriel na lateral esquerda, o Léo Pérez e o Arthur ali no meio, o Gabriel Mack fazendo aquele jogador entre linhas ali, né, o meia mais solto, com o TT caindo do lado direito, né, ganhando mais uma oportunidade de TT, e o Enamorado, então, passando para o lado esquerdo, com o Carlos Vinícius lá na frente. Lembrando, né, que o Carlos Vinícius e o Vieri, eles estão suspensos da partida do próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, então eles devem sim começar o jogo de hoje. No momento ofensivo, né, você vai ver aí na tela também que o Luis Castro ele vai ter a oportunidade hoje, com essa formação, de testar mais uma vez aquela saída de 3 que ele faz, né? Subindo bem a linha de zagueiros ali, recuando o Leonel Pérez para como se fosse um terceiro zagueiro e espetando os laterais, né? Deixando ali a lateral esquerda, o corredor livre para o Pedrinho subir e o Pavon subir na direita. Porque tanto o TT quanto o Enamorado, eles são jogadores de pé trocado, né? O Enamorado é destro e vai jogar pela esquerda, e o TT canhoto jogando pela direita, então eles têm uma tendência já de trazer essa bola para dentro, né, de compor mais esse jogo, ficando o Arthur ali como uma espécie de sustentação para o início das jogadas, caindo tanto para um lado quanto para o outro, né, e o Mack também, o Mack girando ali em todos os lados, tendo liberdade para atuar atrás dos volantes do time adversário e sempre encostando no Carlos Vinícius, né, e aqui é importante a gente observar que caso o Luis Castro tente jogar assim, né? Pode ser um bom teste para o William, talvez no segundo tempo, dependendo de como for o desempenho do TT nesse jogo, jogando de volta o Enamorado para a direita e colocando o William ali pelo corredor esquerdo, né? Fazendo esse corte para dentro, que é a posição que o William se consagrou jogando na sua carreira durante muito tempo, principalmente na sua passagem pelos clubes na Inglaterra, né?
No momento defensivo, o Luiz Castro tem duas opções hoje, né? Ele pode se defender num 4-4-2, como tá aí na telinha para você, né? Deixando o Carlos Vinícius e o Gabriel Mack sendo os dois homens mais adiantados para dar aquele primeiro combate aí nos zagueiros e no primeiro volante do time adversário na hora de sair a bola. Ou então aquela linha com 4-1-4-1, né? Os quatro defensores, o Léo Pérez ali também solto para correr atrás do meia do time adversário, para onde cair o meia ele cai junto, mais uma linha de 4 e só o Carlos Vinícius lá na frente, né? O Grêmio tem jogado defensivamente com essas duas variações, né? Sempre que teve um meia mais criativo no time, seja o Gabriel Mack ou seja o Monsalve, geralmente o time se defende nesse 4-4-2 com os dois, o camisa 10, né, e o Carlos Vinícius sendo os homens mais avançados aí. Vamos ver se tudo isso se confirma hoje, se o Castro realmente leva esse time quase que titular, ou praticamente titular para o jogo contra o Palestino, porque o Grêmio tem uma sequência importante também depois no Campeonato Brasileiro, né? Na outra semana também tem jogo pela Sul-Americana, e lá no outro fim de semana ainda tem o Flamengo. Então, atentos aí para o Grêmio não perder ninguém no jogo de hoje. Dando uma espiadinha aqui no nosso adversário de hoje, no Palestino, né? O técnico Guilhermo Farré deve manter a base do time e tá apostando na tradição copeira do clube para dificultar a nossa vida hoje. Diferente das outras partidas aí que o time tem mandado, hoje o jogo vai ser no estádio municipal La Cisterna, né, que é um estádio menor, mais acanhado, para dar aquele efeito caldeirão mesmo, e o Palestino tentar alguma coisa aí, uma sobrevida na competição, já que eles são os lanternas do grupo de hoje, né? Não tá fácil pro Grêmio na Sul-Americana, mas também não tá pro Palestino. O Grêmio precisa vencer, porque apenas o primeiro colocado ele se garante de forma direta na próxima fase, né? O que eliminaria 2 datas do calendário gremista, e no meio dessa loucura seria muito bom pra gente. Para encerrar o vídeo de hoje, eu quero deixar nos comentários o link de uma entrevista que o Luiz Castro concedeu ontem para a RBS TV, lá em Santiago, onde ele fala justamente sobre um dos pontos que nós abordamos no nosso vídeo anterior aqui. Ele fala em detalhes sobre o projeto que ele foi contratado para fazer no Grêmio. Dessa vez de forma mais ampla, mais aberta, sem amarras nenhuma, né? Um papo aí de aproximadamente 40 minutos. Então eu vou deixar o link aí para você assistir, porque vale a pena, complementa e muito o assunto que a gente discutiu aqui no vídeo anterior. Para cima deles hoje, Grêmio. 3 pontos importantes demais, mas vamos com calma também para não perder ninguém, porque sábado já tem jogo do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente volta aqui analisando mais uma partida do Tricolor. Um grande abraço e vamos, Grêmio!